Já estou com a palavra? Pode ficar à vontade, Marco Aurélio. Pai, seu Rapaz, de microfone bate... está desligado, tá? O meu? Não, né? Meu pai. Ah, tá. É de bate-pronto, né? Mas olha, fica à vontade, querido. Palavra com Amém. você. Amém. Glória a Deus. Estou à vontade. Muito à vontade. Irmãos, mais uma vez aí, um prazer estar com os irmãos aqui. Boa noite a todos. E espero que Deus possa aí nos usar e usar cada um de nós e a gente receber aquilo que Ele tem para nós aí, em nome de Jesus, né? Alguns irmãos aí, da outra vez que eu compartilhei, parece que tinha um irmão que gostaria muito de entrar em contato aí comigo. Não sei se ele pegou o contato do Jeremias, mas foi um tempo muito precioso. A gente compartilhou um pouquinho sobre a Midrash, né, e o Sod, e alguns irmãos foram muito tocados aí pelo Senhor. Hoje, assim, meu desejo aqui não é compartilhar uma palavra para ovelha. Meu desejo aqui hoje é compartilhar uma palavra para pastor. Dia 18, eu fui convidado lá pela irmã Nirleia, então, o Vince, na verdade, que fez o convite, enviou, encaminhou para ela lá o convite, ela me convidou e estarei compartilhando aí com os irmãos que estão relacionados à Vitória, aí, no grupo de pastores. Eu lembro que eu entrei numa reunião dessa um tempo atrás, parece que acontece às quartas-feiras de manhã, né? Não é isso, Jeremias? Joia. Então, e eu pretendo compartilhar essa mesma palavra. Provavelmente eu vou fazer uma outra abordagem, mas eu gostaria de compartilhar a mesma coisa que vou compartilhar com os irmãos aqui. Deus, já tem um tempo que Deus tem colocado no meu coração algo da parte dele, assim, num texto muito rico, e constantemente, quando eu sou convidado para compartilhar alguma coisa aí com alguns irmãos, eu lembro desse texto e sempre falo desse texto, porque é um texto muito tremendo, né? E, inclusive, existem algumas, vamos dizer assim, algumas pessoas que elas confundem um pouco. E se você perguntar para elas acerca desse texto, elas vão fazer elas vão dar uma resposta muito óbvia. Provavelmente você que está aí me ouvindo vai dar uma resposta óbvia também. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos por que que Moisés ele não entrou na terra prometida. Alguém sabe me dizer aí? Alguém poderia responder? Assim, o que você já pensou sobre isso? Já passou pela sua cabeça? Já estudou? Alguém te falou? Por que que Moisés ele não entrou na terra prometida? Por que que Deus não permitiu ele entrar? Marco Aurélio. A resposta pronta que geralmente nós temos é que ele foi rebelde, né? Que ele desobedeceu a Deus, que Deus puniu ele dessa forma, né? E sim, mas aonde está a rebeldia? Aí que está, aí que nós queremos saber. Entendi. Deus pediu para ele tocar a rocha e ele foi, né, feriu a rocha, né? Tocou forte. Deus falou para ele falar com a rocha. Uhum, Ele bateu na rocha duas vezes, exato. né? A primeira vez, Deus disse para Moisés bater na rocha, e ele bateu na rocha em Meribá e a água saiu limpa. E todos puderam ter a sua sede saciada. Uhum, Agora, da segunda vez, Deus fala para Moisés também fazer algo com a rocha, mas não bater, falar com a rocha. Aí ele vai e bate duas vezes. Então, essa é a resposta pronta que todos, uhum. na verdade, dão. É, Da outra vez que eu compartilhei com os irmãos aqui, eu disse que a igreja, a igreja dos gentios, né?
aqueles que não são da comunidade judaica. Nós perdemos muito por não andar em unidade com aqueles que são convertidos e que são hebreus. Nós perdemos muito. Uma das coisas que nós perdemos é a forma de ler a Escritura. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que ele foi derramado sobre toda a carne. Então, todos quantos são batizados em Cristo, são de Cristo e recebem o Espírito Santo, quer judeus, quer gregos, quer bárbaros, quer escravos, mulher, homem, não importa, o Espírito é o mesmo, os dons são diversos. Mas eu deixo de ganhar muitas coisas quando eu não caminho com pessoas que, de fato, têm algo para acrescentar na minha vida. Não é essa expressão que eu estou usando, não é que eu tenho que andar com só quem me acrescenta. Eu digo que, às vezes, eu deixo de andar com alguém que, por conta de pensar um pouco diferente de mim, eu deixo de receber algo da parte do Senhor que pode vir daquela pessoa, né? Então, a igreja gentílica, nós perdemos muito por não andar assim com os judeus. No primeiro século, Roma, por exemplo, a comunidade era de cristãos, judeus convertidos e cristãos gentios. Tem umas complicações, às vezes Paulo teve que passar por situações lá muito complexas, sobre a circuncisão, tantas outras coisas, mas a gente vai ver Paulo falando lá depois que tinha 2 casas da circuncisão que andavam com ele. Então, assim, a gente perde muito. E uma das coisas que nós perdemos é a maneira de a gente ler as Escrituras. Olha bem, a gente vai ler a Escritura quando a gente se converte. É claro que tem pessoas que antes de se converter, por conta da sua religião, e hoje a Bíblia ela está em todos os lugares, a Bíblia está na mesa de um cientista, a Bíblia está na mesa de um médium, a Bíblia está na mesa de um pai de santo, a Bíblia está dentro de um centro de macumba, a Bíblia está dentro do centro espírita, a Bíblia está no hospital, né? A Bíblia está aí em muitas instituições governamentais ou não governamentais. E todos nós temos o contato com a palavra de Deus, de certa forma, pelo menos muitos, se você começar a conversar com ele, ele vai falar assim, não, Salmo 91, ou o Salmo 23. São textos mais conhecidos, mesmo daqueles que não têm o hábito de estudar as Escrituras. Mas o judeu não era assim. O judeu, desde quando ele nascia, ele tinha contato com as Escrituras, ele era ensinado desde pequeno. E a gente vê Paulo falando lá para Timóteo, que Timóteo ele foi ensinado desde pequeno as Sagradas Letras, né? As Escrituras. Nessa época não tinha Nova Aliança, era só a Antiga Aliança. Então, quando nós lemos as Escrituras a partir de uma ótica hebraica, isso não quer dizer que você tem que agora estudar hebraico, acho que da outra vez eu falei isso, e ficar muito assim focado nisso, e ficar comprando aí dicionários e não sei o que e tal. Não é nada disso. É muito bom quando você pode meditar em determinados textos e você faz isso aqui, ó. Você tira o chapéu de gentio e coloca um chapéu hebraico para você ler a Escritura na dependência do Espírito Santo de Deus, mas podendo captar na Escritura coisas maravilhosas, né? Então, eu disse da outra vez que há um sode, há um mistério em muitos textos da palavra, em todos os versículos, textos, né? A gente nunca deve ler a Bíblia apenas parcionada, ou particionada, ou fragmentada, né? Dicotomizar a leitura, não, tentar entender de uma maneira plena. Nós vamos ver o propósito de Deus, por que Deus criou o homem, por que Jesus Cristo teve que vir. Nós vamos entender muitas coisas. Então, é maravilhoso demais. Então, hoje eu gostaria de cooperar com os irmãos um pouco mais, falando dessa passagem aí, tão rica, que é
quando Moisés, então, ele é repreendido por Deus e ele, por causa disso, ele não entra na terra prometida. É claro que eu não vou falar assim, esta é a única causa. Existem algumas coisas que estão relacionadas a isso. Por exemplo, há um mistério, porque Moisés representa a lei e a lei não poderia, em carne, entrar em Canaã, mostrando que somente Cristo, cumprindo a lei, nos colocaria em Canaã. Moisés não tinha condições de entrar lá porque a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas não quer dizer que a lei não seja santa, que a lei não seja boa, que a lei não seja de Deus. A palavra diz isso e Paulo diz isso. Isso também é um dos mistérios da palavra. Mas a gente vai lá, então, no texto de Números, no capítulo 20. Convido os irmãos aí para a gente dar essa passeada aí nas Escrituras hoje. E creio que vai ser muito útil para os irmãos. E como pastores que somos, a gente vai ver lá com Paulo e também com Jesus que Paulo não seguiu na mesma linha de Moisés. E que Cristo, ele cumpriu tudo. E é maravilhoso a gente poder observar isso nas Escrituras. Então vamos ler. A partir do versículo 2, no capítulo 20, diz assim: não havia água para o povo. É a segunda vez que acontece isso, para que Deus possa dar uma palavra específica para Moisés. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. Então você vê aí que a gente começa a entender um pouco essa questão do povo em relação aos pastores. O povo em relação àqueles que cuidam de vidas. Moisés aí está representando o próprio Deus, é um pastor dessas ovelhas. E agora essas ovelhas estão com sede, elas estão com muita necessidade. E essas ovelhas, então, elas começam a pressionar Moisés. E começam a pressionar. E o povo contendeu com Moisés. Então, o ambiente de Moisés era um ambiente muito inóspito. Não apenas por causa do deserto, mas porque Moisés estava conduzindo uma grande nação para Deus. E disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, atribuindo culpa a Moisés, pelo fato de ele estar num lugar e não ter água, para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então, o que acontece muitas vezes conosco quando nós estamos diante de uma situação onde nós somos pressionados como pastores, como aqueles que cuidam de vida, como aqueles que de alguma forma têm uma vocação de Deus mesmo assim, porque nós somos membros uns dos outros, nós temos que ter cuidado uns com os outros, mas existem aqueles irmãos que foram reconhecidos pela igreja como bispos, né? Estão aí, são profetas, são evangelistas, são pastores, são mestres, têm a responsabilidade, às vezes, de conduzir muitos irmãos. A gente vai diante do Senhor quando surge uma situação. Então, esse não foi o pecado de Moisés. Moisés, ele é um exemplo para nós disso. Então, a glória do Senhor aparece para Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Então, esse disse é diferente simplesmente de pronunciar uma palavra. Esse disse, no original, é davar. É davar. Certo?
Lá em Babel, antes de Babel, se você ler aí o capítulo 11 de Gênesis, quando fala da Torre de Babel, a Escritura diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Essa uma só maneira de falar é davar, não está relacionado a uma maneira de falar no sentido assim, só falava inglês, ou só falava japonês, ou a língua árabe. É mais do que isso, aí é um mistério. Então, não é apenas a linguagem no sentido da escrita, no sentido da fonética, da nossa expressão, da nossa comunicação, mas uma só maneira de falar. Né? Essa uma só maneira de falar, ela está vindo desde Gênesis 3,15, quando Deus promete para a mulher que ela teria uma semente, e essa semente, um dia, pisaria a cabeça da serpente. Então, essa uma só maneira de falar, ela veio através de gerações, até o momento em que entra o dilúvio. Então, o dilúvio entra em cena, Noé e toda a sua família é salvo através da arca. Quando Noé sai da arca, Deus, então, transmite a ele novamente essa só maneira de falar. Então, assim como nós hoje falamos assim, Maranata, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas quantos verdadeiramente estão envolvidos com essa palavra, no sentido de entender isso e viver isso e apressar o dia do Senhor? Então, não basta a gente apenas pronunciar, mas é recorrente entre nós, no meio da igreja, que Jesus vai voltar. Então, todos nós falamos isso. Não há... Acredito que não exista. Pode ser que até tenha, né? Congregações que não crê na esperança do retorno de Cristo. Então, essa uma só maneira de falar, essa esperança, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui também havia uma só maneira de falar. Então, quando Babel entra em cena, por que eles entram em cena? Porque eles mudaram a maneira de falar. Eles não estavam mais falando de acordo com a vontade de Deus. Presta bem atenção que você vai entender um pouco sobre Moisés. Certo? Então, essa uma só linguagem, uma só maneira de falar, ela foi mudada depois de Babel. Porque diante da tentativa humana de querer ter um nome. Lá em Babel, eles queriam ter um nome. Levantar uma torre e tornar célebre o nome dele. A maneira de falar antes de Babel era exaltar o nome de Deus, que era trazer o descendente à terra, que era trazer o Cristo prometido, a semente da mulher à terra. Em Babel, eles mudam essa maneira de falar. Eles usam agora uma expressão para que o nosso nome se torne célebre. E outra coisa que eles mudam, Deus falou para Noé para espalhar, Deus falou para Adão espalhar, para que toda a terra pudesse ser cheia da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus, homens e mulheres, segundo a imagem de Deus, agora enchendo toda a terra. Em Babel, eles querem se concentrar em um só lugar e ter o nome dele, maior do que o nome de Deus. Então, essa maneira de falar, né, esse plano de Deus de encher toda a terra com a sua glória, ela foi corrompida. Então, Deus, ele vem. Glória a Deus, porque ele já concluiu esse plano através do descendente da mulher, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele mesmo sujeitou a criação à vaidade, segundo Romanos 8, para depois usar de misericórdia com a criação e redimi-lo do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso que a toda a criação anseia a
manifestação dos filhos de Deus que levam o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome, não o nosso nome, não o nome de nenhum nome sobre a terra, Atos 4:12, porque não há nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando nós juntos invocamos o nome de Deus, hoje o Jeremias compartilhou comigo, né, um versículo, confirmando essa palavra, para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos, que é lá em Sofonias 3, no versículo 9. É o único versículo da Bíblia, é o único, presta bem atenção, que tem todas as letras do alfabeto hebraico. É o único. E o que fala lá, nesse versículo? Sofonias 3:9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos. Deus restaurando isso, aquilo que foi perdido, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso, o nome do Senhor. Nós temos o nome do Senhor impresso em nós. Isso é muito maravilhoso, irmão. É esse nome que nós carregamos. Nós não carregamos outro nome. Então, essa é a palavra davar. O que é davar? Então, que nós estamos aí falando em Números 20. Disse o Senhor a Moisés. Quando Deus ele fala, irmão, é a davar. Quando Deus está pronunciando algo para o homem, é a sua palavra. E o que Deus quer da sua palavra. O que Deus vai fazer conosco nos últimos tempos. O que Deus está fazendo conosco. Ele está nos levando à preservação da unidade e termos uma só linguagem e uma só palavra, lábios puros. Os lábios puros não é apenas o lábio que não fala um palavrão. Não é isso que o texto está dizendo, é lábios puros mesmo, que invocam o nome do Senhor, como Jesus tinha os lábios puros. Qual era o lábio puro de Jesus? Jesus só falava e só fazia aquilo que Deus mandava. Então, nós vamos ver que o pecado de Moisés, ele é antes da pedra. Deus, então, disse o Senhor a Moisés, aí é davar, o versículo falai, toma o bordão, nós vamos ver a davar aí agora, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, davar a rocha. Falai a rocha, e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos meus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor. Presta bem atenção. Como Deus lhe tinha ordenado. Amados, se a gente não tivesse o restante do texto bíblico aí, se a gente não lesse o restante, nós íamos ficar confusos. Graças a Deus que nós temos o restante. Então, falai a rocha, ela dará sua água. Então, Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então, Deus ordenou, toma o bordão. Ele tomou o bordão. Moisés caminhou bem. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E o que Moisés tinha que fazer? Alguém responda. Eu pergunto assim que eu gosto de participação. Falar, né? Fala, rocha. Moisés, então, reuniu o povo e Moisés disse para quem? Para o povo. Ele não falou para a rocha. Ele falou para o povo. Em momento algum, Deus mandou Moisés falar para o povo. Amados, é muito importante falar o que Deus nos enviou a falar. Nós achamos na nossa vida que pastorear muitas vezes é tocar,
É tocar a ovelha, né? Ir atrás assim, tocando. E não conduzir à frente. E Deus ele faz isso muitas vezes em ambientes assim de muito aperto. Os irmãos percebem que Moisés está diante de um aperto? O povo falando com ele, o povo perturbando ele, mais uma vez o povo clamando por água, mais uma vez o povo reclamando, mais uma vez o povo murmurando. Moisés tinha muitos motivos para falar com o povo. Porque diante de Moisés estava verdadeiramente um povo rebelde. Diante de Moisés estava verdadeiramente um povo que não tinha entendido o plano de Deus. Diante de Moisés, verdadeiramente tinha um povo que não tinha o coração inclinado para Deus. Mas esse povo era o povo de Deus. E Deus, em momento algum, mandou Moisés falar para o povo. O que acontece conosco muitas vezes? Nós achamos que pelo fato de a gente caminhar com alguém que não está conseguindo enxergar as coisas que a gente enxerga, achamos que temos que falar com essa pessoa porque temos uma palavra de Deus, porque nós estamos andando com Deus, como Moisés está andando com Deus. Então, nós podemos falar com essa pessoa segundo a nossa ótica. Porque simplesmente tivemos uma experiência do quarto. Porque oramos e Deus falou com a gente. Então, a gente vai e chama determinada pessoa de rebelde. A gente chama determinada pessoa disso, daquilo. Nós colocamos nomes nas pessoas, ao invés de sermos sacerdotes e falar das pessoas para Deus. Que essa era a função do sacerdote. Então, Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele falou ao povo. E ele disse assim para o povo: ouvi agora, rebeldes. Irmãos, aí que está a nossa grande batalha. Quando nós estamos relacionando com a igreja do Senhor, quando nós estamos relacionando com irmãos que erram, irmãos que falham. Lá em Hebreus 5, fala que Deus ele tira dentre os homens o sumo sacerdote, um homem, para que ele seja um sumo sacerdote. Com qual objetivo? Para que ele possa, diante agora de Deus, purificado por Deus, com a sua veste, que não é uma veste dele, é uma veste de linho, é uma veste que ela não podia ser desgrenhada. O sacerdote ele não podia, diante de uma situação de aperto, rasgar as vestes dele. Isso fala muito para nós que somos maridos e que somos pastores. Não podia rasgar as suas vestes. Então aqui Moisés está rasgando as suas vestes. E a Bíblia fala que ele é capaz, lá em Hebreus 5, de se condoer dos ignorantes daqueles que erram. A nossa capacidade foi dada por Deus. E nós temos a graça e a unção do Senhor de condoer dos ignorantes e dos que erram. Então, por isso que nós não podemos nos relacionar com as pessoas a partir das sombras que elas projetam. Nós temos que ver as pessoas além daquilo que elas projetam. Moisés não conseguiu ver. Ele só via o povo como rebelde. Deus estava compartilhando do seu coração com Moisés. Irmãos, Deus era poderoso, Deus podia estar dando algo para o povo antes que o povo pedisse. Que a palavra diz isso, antes que a palavra não chegue à boca, Deus já conhece. Não temais ao pequenino do rebanho, porque a vocês Deus agradou dar-vos o seu reino. Jesus disse. Agora, Deus está aqui trabalhando com Moisés e nos ensinando com essa palavra, né? Então Moisés ele fala para o povo, ele fala: rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés então levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Mas algo que é muito importante a gente entender é que quando Moisés disse, não é davar. O texto muda. O hebraico muda. Davar é quando Deus fala para ele, falai. Se ele tivesse falado com o povo, seria davar. Aliás, se ele tivesse falado com a rocha, seria davar. Mas quando ele fala com o povo, chama o povo de rebelde, ele coloca algo dele. A palavra disse, aí é
amar. Ele mudou. E feriu, então, a rocha 2 vezes. Então, o pecado de Moisés, irmãos, muito antes de ferir a rocha 2 vezes, foi não falar o que Deus mandou ele falar. Foi por isso que ele não entrou. Ele não entrou porque ele feriu 2 vezes a rocha. Porque ele falou com o povo, ao invés de falar com a rocha. A gente vai repetindo assim, para ficar bem pregnado aí. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes, a palavra crestes aí é amém. Visto que não amém em mim, não crestes em mim, para me santificardes. Olha aí, irmãos. Quando nós deixamos de falar aquilo que Deus nos mandou falar, e nós então atribuímos pecado ao povo, nós atribuímos pecado à igreja, a esse grupinho no qual eu reúno, esse pastor, a essa família, a esse discipulador, a esses irmãos que caminham no grupo caseiro. Meu grupo caseiro é muito ruim, o grupo caseiro do irmão é muito melhor. Então, nós não santificamos a Deus. Amados, quando nós vemos alguma coisa, é sinal que Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Mas Moisés não creu e não santificou Deus diante do povo. Por isso, diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então, olha bem, não só Moisés não entrou, mas esse povo também não entrou. Entrou outros irmãos, outras irmãs aí, mas que não eram mais este povo. Esse povo morreu todo no deserto. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, é muito sugestivo esse texto para nós entendermos algumas coisas. Né? Primeiro, a importância de falar o que Deus nos mandou falar. Segundo, que pastorear não é tocar, é conduzir à frente. Tem uma passagem, né, de Cristo muito tremenda lá em Lucas 23, quando Jesus está sendo crucificado, Lucas 22, 23, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Lucas 23, no versículo 33, a palavra diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, muito diferente de Moisés, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, Jesus não rasgou suas próprias vestes, mas às vezes as nossas vestes serão arrancadas. É claro que eu tenho misericórdia de Moisés. Eu acho que eu não suportaria o tanto que ele suportou. Mas que bom que nós temos essa experiência dele, né? A gente poder aprender e andar de uma maneira mais íntegra em relação àquilo que é a nova aliança, porque mesmo Moisés tendo visto o que viu, mesmo Moisés tendo descido do monte e ter o rosto brilhando, a palavra diz, através de Paulo, que para nós foi reservado algo muito maior. É uma sobreexcelente glória. Então, eu não tenho inveja de Moisés. Irmãos, eu não tenho inveja de ninguém na antiga aliança, porque nós estamos em Cristo, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas eu olho e falo assim, meu Deus, estes homens viveram coisas tremendas, porque a gente assim é tão frágil, né? Será que nós suportaríamos? É claro que Deus ia também transmitir a graça dele a nós, assim como transmitiu a eles, né? Quando a gente olha para Davi, por exemplo, a gente julga Davi, a família de Davi, a forma como Davi tratou os filhos, a forma como Davi ele ganhou o mundo, ganhou o reino e perdeu a família. A gente olha para Noé e como Noé ganhou a família, mas ele perdeu o mundo. Mas foram homens, amados, que andaram com Deus. E assim,
bem como os outros na nova aliança, como Pedro, né, como Tiago, aquele que foi decapitado. Tantas experiências maravilhosas, né? Mas olha bem, Jesus está diante de um aperto. Ele está aí, ladrão de um lado, ladrão do outro lado, e sem contar as pessoas que estão aí repartindo as vestes dele, questionando a filiação dele. Se você é filho de Deus, desce da cruz. Então ele vai e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mesmo diante da zombaria, Moisés ele não suportou, mas Cristo é aquele exemplo que nós temos, aquele que habita em nós, mas ele é o nosso exemplo. Ele deixou exemplo em seguir os passos dele, como diz 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 22, 23 e 24. E é esse exemplo maravilhoso que nós temos que seguir. E muitas vezes nós, amados, enquanto pessoas que cuidam de vidas, discipuladores, pastores, esposos, porque cuidamos da esposa e cuidamos dos filhos, ou esposas que cuidam dos filhos, cuidam de irmãs. Você pode pensar em toda a sua linha de relacionamento dentro da congregação, o nível da responsabilidade que você tem, achamos que somos especiais. E podemos, porque vemos algumas coisas, nos irmãos, falar o que nós quisermos. Jesus disse lá em Lucas 22, 27, pois qual é o maior que está à mesa? Pois qual é o maior, perdão, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então ele estava lá no meio dos ladrões e agora está no meio dos discípulos e a postura dele não muda. Ele tem sempre a davar de Deus com ele. Então o que credencia Jesus não são as credenciais humanas. O que credencia um discípulo, um pastor, um filho de Deus, é o fato de Deus ter nos chamado, nos escolhido e nos dado a sua palavra, o seu evangelho. E nós precisamos buscar isso da parte do Senhor, né? Então agora, quando perguntarem para você, Pedro, por que Moisés ele não entrou na terra prometida, você vai falar assim, um dos motivos é que ele tinha que falar a rocha, e ele não falou a rocha, ele falou ao povo, chamou o povo de rebelde, ele não transmitiu a palavra de Deus para o povo, porque Deus amava aquele povo, Deus já sabia que aquele povo era rebelde, não precisava de Moisés ter feito o que fez, em momento algum Deus mandou ele fazer isso, e às vezes é assim, né? Recebemos algo e saímos batendo aí em todo mundo, não é essa vontade de Deus. E quero também, assim, já partindo aqui para um fechamento, seguir o exemplo de Paulo, né? 1 Tessalonicenses 2. Os irmãos vão perceber que Paulo, ele abre lá em 1 Tessalonicenses 2, que Paulo, ele aprendeu muito com o Senhor, né? Ele foi muito trabalhado por Deus. E a gente vai aprender com ele. É muito diferente, Paulo, aqui do que Moisés. A partir do versículo 1, vamos ler aí. Faça uma correlação aí com o texto de Moisés, se não é a mesma coisa. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. Então você vê que é uma relação profunda que envolve relação íntima, que envolve toque, que envolve ver, observar, andar junto. Pessoalmente, que a nossa estada entre vós, nossa estadia, nosso momento junto com vocês, não se tornou infrutífero. Olha que tremendo. Paulo vai lembrar os irmãos de Tessalônica como que o evangelho chegou até eles. Como que a água da vida chegou até eles. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, assim estava Moisés. Como é do vosso conhecimento, tivemos o quê? Ousada confiança em nosso Deus,
para vos anunciar a davar de Deus, o evangelho de Deus, em meio a muita luta. Então, Moisés está no meio de muita luta. E ele não consegue transmitir a davar de Deus. Ele transmite o seu amar. Agora, Paulo está no meio de muita luta, maltratado, ultrajado, mas ele, com ousada confiança, ele transmite o evangelho que ele tinha recebido. Os irmãos vão se lembrar quando Pedro chega na casa de Cornélio. Deus não espera Pedro terminar o discurso. Existem 3 situações que Deus ele interrompe Pedro. Né? Deus interrompe Pedro por 3 vezes, no mínimo, aí nas Escrituras. E uma delas é esse texto. Né? Então, queridos, o que o Espírito Santo ele fez lá em Atos 10? Ele não espera Pedro falar. Como é que Pedro começa? Pedro começa a falar que aquele povo era um povo perdido. Pedro começa a falar que Cornélio, ele começa a rebaixar o Cornélio. E o Espírito Santo não espera ele terminar. E enche toda aquela casa. Você nunca meditou nisso? Vai lá, dá uma olhadinha. Então, Paulo está dizendo que, apesar de toda essa batalha exterior, ele não comprometeu o evangelho. Pois a nossa exortação, olha que tremendo, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, irmãos, Deus já nos aprovou. Moisés não entendeu isso naquele momento. Ele nos aprovou e nos confiou a sua palavra. Ele confiou a Moisés a davar. Quando Moisés não cumpre, Deus fala: você não me santificou diante do povo. Você falou uma palavra sua, que eu não mandei falar. A ponto de nos confiar a ele o evangelho. Então nós recebemos um evangelho, uma palavra direta de Deus, para anunciar esse evangelho, como Deus quer que a gente anuncie, segundo o espírito de santidade, de mansidão que havia em Cristo Jesus, que mesmo diante de 2 ladrões, diante de toda a luta externa, ele não se corrompeu, ele não complicou. Ele disse para Pedro assim: Pedro, lá no Getsêmani, porventura, você acha que se eu pedir ao Pai aqui uma miríade de anjos, o Pai não vai enviar, Pedro? Porque Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco. Então, queridos, o que Paulo está dizendo? Assim falamos. Olha que tremendo, irmãos, que tremendo esse versículo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos. Vamos falar assim, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Quem foi que Moisés agradou? Moisés agradou a ele mesmo. Quando ele se coloca na posição daquele que era um oráculo de Deus, e ele vai e fala para o povo, ao invés de falar a rocha. É claro, irmãos, que Deus é protagonista na história, e a gente sabia, assim, hoje nós sabemos, que Moisés não entraria mesmo, porque ele representa a lei não entraria. Dessa forma, não. A lei tinha que ser cumprida através do descendente da mulher, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele continua falando, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Então, essa linguagem de bajulação é totalmente da linguagem do Evangelho, daquilo que Deus pediu para nós falar. Então, nós não temos que bajular ninguém.
Mas nós também não temos que ofender ninguém com o evangelho. Não temos que bajular no sentido de que essa pessoa faça alguma coisa por nós, de que essa pessoa nos dê alguma coisa, tipo o que aconteceu com Ananias e Safira, aquela linguagem de bajulação. Eu vou dar, né? Porque se eu der, se eu pagar mais, o Jeremias vai orar mais por mim. Então, o Jeremias vai bajular também algum irmão, para que esse irmão tenha aí uma vida. Então, Jeremias vai bajular aquele irmão. Mas aquele outro irmão que não tem essa vida, o Jeremias vai chamar ele de rebelde. Olha, recentemente, Deus ele falou comigo que eu precisava de olhar para um irmão aqui na minha cidade, como eu nunca tinha olhado. Porque esse irmão aparentemente, ele não me dá um retorno. Aparentemente, ele não dá um retorno para a igreja. E Deus falou comigo, olhe para ele além do óbvio, daquilo que ele, como diz aí o Pedro, vou falar aí a resposta pronta. A resposta pronta. Tempos atrás eu estava ministrando para um casal, discípulos, muito queridos, né? E eles estavam numa batalha muito grande, assim, familiar, marido e mulher. E o marido chegou na minha casa primeiro, saiu de casa, deixou a esposa para trás, ele chegou lá em casa primeiro. Eu perguntei, onde é que está a sua esposa? Ele disse, ela demorou demais, eu vim sozinho, bom que a gente conversa aqui. Eu disse, cara, você não podia ter feito isso. Você tinha que ter esperado a sua esposa. Aí ele, mas está difícil, ela é assim, assado, começou a falar vários pecados da esposa. Aí eu peguei um texto da palavra, quando Paulo fala que o pecado de alguns homens são evidentes, quando ele está escrito em Timóteo, mas de outros custam a se manifestar. Eu falei, pois é, meu amado, o pecado da sua esposa é evidente, mas e os seus? E às vezes, amado, nós pegamos aquele foco, o nosso farol, e lançamos luz sobre o pecado muito aparente. E os nossos pecados, a gente tira a luz, né? Então, aqui estava o Moisés, recebendo uma palavra de Deus. Na verdade, quem estava recebendo uma palavra de Deus era Moisés. Mas Moisés não recebe essa palavra no seu coração. Ele vai e chama o povo de rebelde. Então, é assim, aquele homem estava chamando a esposa de rebelde. Quando, na verdade, ele recebeu um evangelho para resgatar aquela esposa, para resgatar aquela noiva. Então, assim, ou nós temos uma linguagem de bajulação, ou nós temos uma linguagem que ofende. Não temos que ter nenhuma das duas. Temos que assim falar, como diz Paulo. Como sabeis, né? Nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Olha que tremendo. Também jamais andamos à custa de alguém, buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama e acaricia os próprios filhos. Deus está me dando uma palavra sobre mãe na Bíblia. A gente fala muito sobre paternidade, né? Deus é pai, temos tantos irmãos que têm uma palavra sobre paternidade, mas muito poucos falam de Deus como mãe, né? A maternidade de Deus. A gente só consegue enxergar Deus como pai, mas Deus também é mãe. E é muito interessante o papel da mãe no reino de Deus. Então, quando você consegue olhar para Deus e vê-lo como uma mãe também, é maravilhoso, irmão. E Paulo está dizendo aqui que ele, qual ama que acaricia os filhos, né? O pai é aquele ser, assim, que às vezes dá uma frechada no filho, não tem muita conversa, e já instrui logo, já dá uma correção aqui, já estabelece um caminho. Mas a mãe é aquela que acaricia, que traz para o colo, que dá o peito, né? Que passa a mão na cabeça. Precisamos ser completos.
E Paulo está dizendo, então, como uma ama que acaricia os próprios filhos, faltou isso lá para Moisés. Paulo não tinha isso, irmãos. Paulo era aquele cara duro, o negócio dele era matar cristão. De repente, ele encontra com Cristo. De repente, ele encontra com essa graça maravilhosa. Ele se torna esse homem tão carinhoso. Assim, querendo-vos muito, olha que palavra de sentimento, né? Faltou isso no Moisés. Moisés só queria ver esse povo. Eu acho que, não sei, irmãos. Quando a gente lê algumas coisas na vida de Moisés, a impressão que dava, assim, embora ele já clamou a Deus pelo povo, parece que as coisas eram meio feitas meio que entre os dentes, né? É certo que ele já repreendeu até Deus, Senhor, não faz isso. Esse povo é teu, não faz isso. Aquele homem aprendeu muito, irmãos. Oh, meu Deus, aquele homem aprendeu muito. Quando a gente lê essa passagem, a gente até lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? O cara respondia tudo, rapaz. Aí o professor Raimundo falava com ele assim, quem gostava aí de ver programa de humor, falava com ele assim, agora para ganhar um 10, né? Aí o cara não ganhava um 10 e tomava um 0. Então, assim, poxa, Moisés tomou um 0. Diante de tudo, agora ele não entra na terra. Nos ajuda. Irmãos, mas é assim a nossa vida. A vida pastoral é assim. Claro que Deus já nos aprovou, a gente não está para ganhar 0. Não estamos nem para ganhar 10, irmão. Nós estamos em Cristo, graças a Deus. Mas é uma experiência maravilhosa. Mas ele está dizendo aqui, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, não apenas a palavra, não apenas a davar de Deus, o comunicado de Deus, aquilo que vai salvar vocês, mas, igualmente, a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Que tremendo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que tremendo. Ajude-nos como pastores, porque todos nós somos pastores, todos nós cuidamos de alguém. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos a custo de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho. É um preço, né, dessa davar, desse Evangelho. Várias vezes ele fala a palavra Evangelho, várias vezes ele fala essa palavra de transmitir, de falar isso, assim falar isso. Vós e Deus sois testemunho do modo, porque piedosa, justa, irrepreensível, procedemos em relação a vós outros, credes. E sabeis ainda que de maneira como a pai, os seus filhos, então seria a plenitude, é mãe, é pai, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Muito tremendo, irmãos. Que Deus possa nos ajudar. E essa profecia maravilhosa de Sofonias 3:9 possa se cumprir na nossa vida. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Amém? É essa mensagem que eu gostaria de trazer aí para os irmãos. E a palavra diz que Jesus, lá na cruz, diante de tanto aperto, de tanta provação, de tanta luta, ele disse, está consumado. E depois ele se assentou à destra da majestade nas alturas e enviou os nossos corações o Espírito Santo, para que a uma voz a gente possa glorificar o único nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E assim a gente possa cumprir a palavra profética e encher a terra do conhecimento da sua glória. Lá no texto de Sofonias, quando fala que Deus daria
linguagem pura aos povos, no original é ombro a ombro. Uma nova maneira de falar, né? E este verso, como eu disse, é único. É único. Então, que língua é essa? Que única maneira de falar é essa? Deus está trabalhando, irmão, em nós, para que a gente possa viver a plenitude dessa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, de acordo com Hebreus 4:12, é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça cada um de nós, e que nós possamos ser esses pastores, esses filhos e filhas que cuidam de outras vidas, usando não a vara que acaba com os murmuradores, mas que nós possamos ver que Deus, ele também acabou com as murmurações. Lá, quando Moisés está caminhando, a vara era para os murmuradores. Mas depois, Deus ele fala que ele traria algo que acabaria com as murmurações. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela paciência, mais uma vez. Obrigado, Marco Aurélio, pela linda palavra. Glória a Deus, obrigado pela sua disposição, né? Sempre aí nos servindo com a palavra, maravilhoso. Muito fortificado. Amados, alguém quer acrescentar em alguma coisa? Só vou pegar uma água, Jeremias, já volto. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, estamos aí. Quer acrescentar? Essa noite passada, né? Lendo a palavra e tá como do Marco Aurélio, né? E ao Senhor eu falei assim, eu quero postar um versículo nessa noite que edifique minha igreja. Então eu creio que o nosso coração precisa ser a nossa sensibilidade seja para que nós possamos servir a igreja, servir os irmãos, né? Servir os outros. Então eu falei, eu quero um versículo, o Senhor me deu um versículo para que eu possa servir alguém. E o Senhor me deu esse versículo ontem à noite, né? Eu postei. Então, amados, se nós tenhamos esse espírito de estar servindo ao povo de Deus, né? De estar sendo usado para a glória de Deus. Amém? Ninguém quer falar nada, não? Eu continuo então para orar, para a gente encerrar esse tempo aí. O Pedro aí, Pedro, fala alguma coisa, Pedro. Você que foi o cara que deu aí as caras, a tapa aí quando eu perguntei. Viu, Pedro? Dormiu?